Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live com o objetivo de cumprir nossa missão de informação, de disseminação de conhecimento, de criar cultura, de pensar no amanhã e pensar num amanhã seguro, né? Então, a gente logo mais vai receber a Flávia. A Flávia trabalha com seguros de uma forma diferenciada, não aquele seguro de prateleira, né? Que geralmente a gente faz o seguro no banco e tal. É uma forma com uma atenção voltada para um planejamento sucessório. Na live anterior, que eu fiz com a Flávia, a gente falou de um planejamento voltado para custear as despesas do inventário utilizando a ferramenta do seguro. E agora nós vamos fazer algo semelhante, porém voltado para as empresas, né? Para o empresariado. Isso é muito importante, porque a gente não tem o hábito, né? A gente não tem a cultura de planejar esse amanhã, né? O momento da perda desse ente querido. E que na abordagem de hoje a gente vai falar do ente querido, que é um empresário. Então, assim, do ponto de vista do empresário, o que acontece? Muitas vezes o empresário é o diretor, é o administrador da empresa, muitas vezes começou um pequeno negócio. Então, assim, a gama de empreendedores no Brasil é imensa. O brasileiro é um empreendedor nato, é um desbravador nato, né? Em função disso, nós temos assim inúmeras empresas. Muitas começam empresas realmente familiares, outras é união de amigos, né? Mas em qualquer que seja a situação, ela precisa desse olhar, que é o olhar do amanhã, de como se prevenir, de como se precaver, com certas precauções bem específicas para aquele momento da perda do seu ente querido. A Flávia está chegando aqui. Deixa eu ver se ela já pediu convite. Vamos transmitir com a Flávia. Vamos ver se agora dá certo dela entrar. Estou aguardando a Flávia entrar para que a gente tenha esse bate-papo. Oi, linda! Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Eu estava contando aqui para o pessoal que a gente vai conversar hoje do planejamento. Olha, até parece que a gente combinou. Não tinha pensado nisso. Ai, o friozinho, frio, né? Aquecer um pouco aqui a garganta. Isso, agora tá melhor. Se você ajustar mais um pouquinho, isso, enquadra melhor aí. Acho que é bom descer um pouquinho aí. O seu que está cortando. Estamos girando, vimos que ela tem um ventilador de teto no lustre dela, que é uma ferramenta muito bacana para o verão, mas que não é o caso de hoje, né? Então, gente, boa noite. Mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de todos, esse momento que vocês estão se dedicando a nos ouvir um pouquinho. A gente vai falar hoje sobre empresa, empresário, cotas, morte, não tem como, né? Porque a gente pensa na sucessão empresarial do sócio também, e a Flávia vai colaborar com a gente com relação a seguro. Essa live vai ficar gravada, o normal, o comum, padrão, de 24 horas do Instagram, depois ela vai para o IGTV. Aí depois a gente compartilha também no Facebook, YouTube. A Flávia também vai receber o link para compartilhar no Instagram pessoal dela. Então, quem tiver disponibilidade, ou tiver alguma dúvida, ou tiver amigos que possam se interessar por esse assunto, chama para comparecer agora com a gente. E se ele não puder comparecer, manda o link, avisa que ele vai poder assistir amanhã, assistir depois, a hora que ele tiver um tempo, porque é um assunto muito, muito interessante. Quem tiver dúvida, a gente tem aqui a tal das caixinhas das perguntas. Mandem as perguntas. Vou contar para vocês. Não dá para acompanhar a velocidade de todas as perguntas. Às vezes elas passam, a gente
não vê, não tem como salvar, a gente já tentou salvar essas perguntas. Então, se por acaso alguém ficar sem resposta, que vai ficar, porque sempre fica, manda depois no privado, pode mandar. Pergunta para mim, pergunta para a Flávia. O que eu não souber, eu pergunto para ela. O que ela não souber, ela pergunta para mim. A gente compartilha conhecimento. Se nós duas não soubermos, nós vamos procurar alguém que saiba, né? Sim, Mas o verdade. importante é assim, o objetivo dessa nossa conversa é esclarecimento e não deixar dúvidas. Então, se surgir dúvidas, vocês podem perguntar e manda aí que a gente vai ter o imenso prazer em responder a todos, né? Então, eu sou advogada, para quem não me conhece, porque tem pessoas que estão entrando agora pela Flávia, já tenho uma experiência de muitos anos, não vou entrar em detalhes para não denunciar, né, o DNA. Tenho especialização em direito empresarial, atendo muitos empresários, muitas empresas, e conheci a Flávia, inclusive, num desses encontros, né, Flávia? Com um cliente, a Flávia levando um dos produtos que ela trabalha para esse cliente, daí desenvolvemos um relacionamento. A Flávia atende seguros e ela vai falar um pouquinho para a gente dessa ferramenta segura. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório não é uma ferramenta, não é um jeito. São várias possibilidades, várias ferramentas que você pode usar juntas ou separadas. Hoje nós vamos falar da ferramenta seguro, que a Flávia é especialista e é autoridade no assunto. Então, Flávia, por favor, vamos aí, você com a palavra. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigada, doutora Nancy, por estar junto aí com os seus convidados e os meus convidados, mais uma vez, pela segunda vez, tá? E eu não queria deixar de abrir essa live com todo o meu respeito aos empresários desse país, que eles têm todo o meu respeito por 3 motivos muito importantes. Que eu acabei de pegar esses dados pela PwC, não é propaganda, mas eu peguei pela PwC, como todos conhecem. As empresas familiares aqui no Brasil, elas representam 90%. Então, é um número bem significativo. E representa 65% do PIB. Ou seja, mais significativo ainda. E agora, que é o topo, que é o terceiro ponto, que eu acho tão mais importante, as empresas hoje aqui no Brasil, familiares, elas representam 75% dos trabalhadores do país. Então, ou seja, merece o nosso respeito em que diz respeito ao quê? A gente precisa cuidar dessas empresas familiares. De que modo? Foi isso que nós conversando, eu e a doutora Nancy, eu falei assim, doutora Nancy, hoje eu represento, eu tenho uma franquia da Prudential, como alguns já sabem, e eu sou especialista em segurança, tanto de empresa para sócios como pessoa física. Aí surgiu a ideia de nós fazermos essa live, para trazer esse conhecimento, onde hoje a minoria tem acesso, que é a questão do seguro para empresários. Então, esse é o tema hoje da nossa live, focando, obviamente, em trazer para vocês que a primeira geração hoje de toda empresa, ela pode iniciar a fundação com 30 anos, 40 anos, agora sim vem o nosso bate-bola, né? E depois? Como é que fica? O que é a sucessão? É a continuação. Exatamente, né? A gente tem que ter essa preocupação, porque o que acontece, né, Flávia? Nessa linha que você está falando, e quando a gente conversou, eu até usei o exemplo do empresário, da empresa e do casamento. Porque, assim, antigamente, lá atrás, no passado, tinha aquela cultura, né? De que as pessoas se casavam por determinação da família. Então, as famílias escolhiam com quem o filho ou a filha iria se casar. Graças a Deus, esse tempo está, pelo menos na nossa cultura, bem distante. E hoje eu escolho com quem eu quero me casar. Então, assim, casei, escolhi. Pode dar certo, pode não dar certo. Sociedade também. Mesma coisa a sociedade. Hoje eu escolho ser sócia da Flávia, como eu escolhi ter casado com meu marido, que também o casamento não deixa de ser uma sociedade. Só que amanhã ou depois eu morro, ou a Flávia morre, e quem são os nossos herdeiros?
Digamos que nós montamos aí uma boutique de roupas, de coisas finas, né, Flávia? Bem seu jeito, né? Eu sou mais, né, brutona, mais a Flávia é mais, né, finesse. Então, temos uma boutique, montamos uma boutique muito bem. Minhas filhas estão fazendo direito, a mais velha já se formou, é advogada, a caçula fazendo direito, mas quer ser juíza. Não quer ter uma loja, não quer trabalhar com boutique. A sua filha, odonto, né, Flávia? Odonto, ela está fazendo odonto, quer ser Ó, dentista. olha só, imagina só, se a Flávia morre, vai chegar uma dentista para ser minha sócia. Se eu morro, a Flávia vai ter como sócio o quê? Ou uma advogada ou uma juíza. Ela fala, poxa, mas espera aí, eu montei minha sociedade, eu escolhi como sócia a Nancy, eu escolhi como sócia a Flávia. Essas pessoas que estão chegando, porque são herdeiras, porque têm esse direito, não tem nenhuma relação de afinidade, não tem aquele entrosamento que nós temos e não conhece o negócio. É nesse momento que surgem os conflitos e que a ferramenta do seguro pode e deve ajudar bastante. Pelo menos os meus clientes que já tiveram essa experiência, ficaram muito felizes, né, Flávio? Os seus também e por aí afora, né? Com certeza. E a gente sempre fala, a primeira geração é aquela que vai fundar, que vai erguer o império, que hoje grande parte das empresas, dos meus clientes, são empresas de 30, 35 anos. E se os herdeiros não estiverem preparados, é o famoso sócios, no caso, indesejáveis. Então, ninguém quer ter um sócio indesejável. Será que a esposa do meu cliente entende do business? Porque uma coisa é você ter sócio com um amigo que, naquela coisa da emoção, se torna-se família. Mas e depois que um dos sócios morre? Será que essa questão de emoção vai continuar com a esposa e com os filhos? É porque a afinidade não vai ser a mesma, né? O entrosamento não vai ser o mesmo. Exatamente. Aí entra aquela questão da sucessão, porque a segunda geração hoje, pelo menos as segundas gerações, as quais eu conheço hoje, grande parte não quer seguir o que o pai começou há 30, 40 anos atrás. Eles têm outros sonhos, eles querem ter outras profissões, ou até mesmo eles querem viver a vida do bem jeito que eles querem, mas não querem seguir o que o pai fez. Então, ou seja, a sucessão, através do seguro de vida, ela é um facilitador para o sócio que ficar em vida poder pagar as cotas do herdeiro de uma maneira com liquidez imediata, sem dilapidar o próprio caixa da empresa. Isso se tiver caixa a empresa. É. Porque tem muitas das vezes que o dinheiro da empresa está no próprio business. Eu estou te falando isso, são de casos reais que eu tive recentemente em empresas. Então, assim, às vezes o dinheiro está circulando na matéria-prima que comercializa aquela empresa. Então, na falta daqueles sócios, desculpa falar, não tem grana para pagar os herdeiros. Exatamente. Ele vai entrar, então, no caso, despreparado. A empresa já está funcionando há 30, 40 anos. Então, qual que é a melhor solução? Entra com uma apólice de seguro, nominal à empresa. Na falta dos sócios, essas cotas vão ser pagas para os familiares. E o que o sócio atual vai fazer? Tchau, família do meu sócio. Toca o barco. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso depende de uma estrutura mais complexa. Não é só ter a apólice de seguro. Nós temos que ter previsões no contrato social da empresa, os sócios têm que estar de acordo, tudo isso tem que estar documentado, mas além dessa questão da liquidez que você está falando, Flávia, porque assim, uma coisa é eu tirar o capital de giro, eu já estou detonando a empresa, eu tiro o capital de giro para poder indenizar um herdeiro para que ele não entre na sociedade. Sim. A outra coisa é já ter um contrato estruturado que não permita que esse herdeiro entre e já ter um seguro vinculando e determinando o pagamento. Isso traz uma outra tranquilidade. Qual? Quando esse seguro é contratado, são os sócios que determinam. Olha, minha empresa vale X, então eu quero um seguro de X, metade para cada um. Quando não existe essa ferramenta, quando não existe essa estrutura contratual, o que acontece? Quanto vale a empresa? Aí vem aquela máxima, né? Bom,
se for para eu comprar, vale 1.000, né? Agora, se for para eu vender, vale 1 milhão. E aí vem Exatamente. perícia judicial, discussão processual, uma coisa que não acaba nunca, né? E essa ferramenta, né, Flávia, permite prevenir e mitigar todos esses problemas, não é verdade? Exatamente. Essa ferramenta minimiza riscos, no caso, para a empresa, para a pessoa, olha só, uma única ferramenta. Ela minimiza riscos para quê? Para a própria empresa, porque uma empresa, no caso, despreparada de uma liquidez, ela pode entrar em falência para ter que Preserva o pagar, caixa. preserva o caixa. Número 2, no caso, é uma ferramenta que com o menor valor pago é um alto valor agregado, porque é uma liquidez imediata, de imediato, mediante, obviamente, ser elegível a ter esse seguro, porque paga-se com dinheiro, mas E compra-se é um com... valor justo, porque foi o sócio, aquele que partiu e o que ficou, eles escolheram juntos, né? Não Exatamente. depende de, eu acho que a empresa do meu pai vale milhões, aí o outro acha que não vale nada de. Não, foram sócios que chegaram num consenso no momento da contratação daquele valor. Então, é um valor que se pressupõe justo, né? Evita esse tipo de problema de discussão, de monetizar isso, né? Exatamente. E por isso que chama-se planejamento de sucessão empresarial. Está no nome. Tudo que você planeja é para um propósito de sucessão empresarial. Então, no caso, essa sucessão ela não vai ser indevida, porque, no caso, a questão é garantia para os sócios. Eles já estão fazendo algo em vida, linkando com o que você falou, faz-se a alteração contratual, juntamente com o advogado, que isso tem que estar registrado. E, desculpa falar o termo, eu tenho que ser bem objetiva. Morreu amanhã, no dia seguinte, a seguradora está lá para pagar os herdeiros. Então, ou seja, é uma questão que hoje eu vou ser muito direta e franca com você. A minoria é muito pouco, a fatia hoje do mercado empresarial que tem acesso a essa informação. Eu te falo isso com propriedade. Por quê? O brasileiro mal tem acesso num seguro da própria vida. É verdade. Imagina da empresa. Não é cultura do brasileiro fazer testamento, fazer seguro, pensar que nós somos mortais, né? Parece que como se é um mito. Eu vou tratar desse assunto, eu vou morrer amanhã. Não, fiz um testamento hoje, amanhã eu já morro. Então, o brasileiro não tem essa cultura e dificulta. Mas você sabe que, olha, você mencionou, preserva a empresa, porque não mexe no capital de giro. Sim, Joia. Tem liquidez imediata, porque no dia seguinte está pagando. Não tem discussão de valor, porque já está pré-estabelecido. Mas tem uma coisa que é impagável, que não tem preço. Não destrói relações. exatamente. Por que não destrói relações? Você falou agora há pouco, assim, olha, geralmente você se associa a um estranho, a uma amiga, a um colega, e aquela relação é tão profunda que se torna alguém da família, né? Então, imagine essas famílias, porque aí são as duas famílias. É a família do sócio que sobreviveu, com a contra, que já é contra, né? Contra a família do sócio que partiu, discutindo quanto vale. Exatamente. Como paga, se à vista, se parcelado, aí se esse sócio que partiu tem a viúva, mais 3, 4 filhos, um aceita o valor, outro não aceita o valor, outro acha que dá para fazer um meio termo. Então, assim, são duas famílias brigando, se degladiando, e a família do que sobreviveu com conflitos internos. Então, essa ferramenta, ela é de uma inteligência tal que ela preserva as relações humanas. Exatamente. E eu vou fazer um outro parênteses agora. Fora a questão de morte, existe um outro tipo de morte para o sócio, que eu chamo-se o quê? Invalidez. Desculpa falar, mas quem quer ter hoje um sócio inválido? Quem? Porque ele Às vezes pode... ele não tem condição, porque tem invalidez e invalidez. Ou tem toda, né? Hoje está tudo muito moderno, então aconteceu alguma coisa, está cadeira de rodas e tal. Mas e se a pessoa tiver
de uma Porque forma que ela não consegue nem se expressar. Como é que funciona? exatamente. O seguro também te traz essa garantia, tanto de morte, de óbito, ou de morte financeira da pessoa deixar de gerar renda e passar a gerar despesa. Então, o seguro, no caso, ele vai fazer qual é a vez? Ele vai pagar como se tiver uma invalidez total ou parcial. Porque hoje, grande parte dos empresários, modéstia à parte, as que eu conheço, ou anda de moto, ou anda de jet ski, ou anda de barco, ou vai esquiar nos Alpes. Ah, lembra foi o Schumacher, né? Foi Que Schumacher, teve um exatamente, acidente. exatamente. Então, ou seja, quem que hoje quer ter um sócio inválido? Quem? Uhum. Quem? Desculpa falar, eu não quero. A gente está lá para lucrar. Mas a partir do momento que meu sócio passa a estar inválido, eu estou perdendo um braço também da empresa. E se ele é o cérebro e eu sou o comercial? Então, a gente vai gastar para ter um outro cérebro dentro da empresa. Então, aí Eu já tenho uma pergunta, Flávia, ó, desculpa. Em caso de dissolução da empresa, o seguro também cobre? Não, que é seguro de vida, né? Não é o seguro da empresa. É o seguro de vida do sócio, sócios. atrelado ao contrato, à empresa. O beneficiário é a empresa para que ela use o caixa para indenizar as cotas. Explica Exatamente. aí o mecanismo, Flávia, você que cuida dessa parte operacional. Exatamente. Então, como que é feito? Primeiro passo, resposta profunda, que você já me conhece, eu e minhas respostas profundas, né? Para quem me conhece na live, lá vem ela, mas ok, eu sou assim. Então, ou seja, primeiro de tudo, fazer o estudo na empresa. Qual que é o estudo? Quanto vale a empresa? Quanto vale para cada sócio? Na morte de cada sócio, o que eu vou ter que pagar para os herdeiros, ok? Então, esse seguro, ele vai sair na saúde da pessoa física, na minha saúde, o beneficiário é a empresa, que é a empresa XPTO, que vai pagar os meus herdeiros. Então, respondendo a pergunta, no caso, é para a pessoa física, não é para danos da própria, uma falência da PJ, não. É para danos da pessoa física, está envolvendo um ativo humano, que no caso sou eu. Talvez a pergunta tenha sido relacionada com o objetivo daquele seguro de responsabilidade civil, a E empresa entrou numa enroscada e aí pode quebrar, e aí tem um seguro específico para isso, mas não é tem, mas desse eu que não nós atuo. estamos falando, né? Não é esse que a gente está falando. A gente está falando realmente de seguro voltado para não ter sócios não preparados, sócios, no caso, aquela palavra Indesejáveis, né? indesejáveis, que eu sempre uso essa palavra, que ninguém quer ter alguma pessoa que está despreparada. Então, imagina só, você está lá numa empresa há 30, 40 anos, amanhã eu morro, vai entrar minha filha, o que ela vai falar? Desculpa, elas vão falar, passa a grana da minha mãe. Vai falar, não tenho, Mas não vai Mariana, eu não trabalhar tenho. igual Não, sua mas eu mãe, né? quero, eu quero. É do meu direito. De duas, uma, você vai falar assim, seguradora, tá aqui, que você já fez o planejamento, ou você vai ter que se virar para pagar, porque Vai ter é que de lidar direito com dos esse herdeiros. problema, né? É porque você tinha negócio comigo. Ah, a gente fez um negócio de boca a boca. Se eu morrer amanhã ou depois, a Marina não vai entrar aqui. Desculpa, já escutei muito isso, mas isso não existe no mundo real. No Ah, mundo não, da Alice, na televisão, pode existir. Mágico de Oz, exatamente. mas no mundo real, falou em dinheiro. Não, é o jargão máximo, né? Como é? Meu bem, meus bens. Não tem jeito, né? É igual, a gente fala muito isso com relação, por exemplo, separação, essa coisa toda, né? Então tem muito isso. Antes era meu bem, né? Agora são meus bens, entendeu? Então, não que essas situações não sejam possíveis, né? Mas é o olhar da pessoa naquele momento. Ela não está focada no relacionamento. Ela já entendeu que o relacionamento acabou. Ela está focada o quê? No patrimônio. A empresa não vai mudar nada, é a mesma coisa. O sócio partiu. Então, aquele relacionamento que deu origem à empresa, que deu origem. Acabou, já não existe mais. O que vem é o quê? É a viúva, o viúvo, os filhos, né? Os herdeiros, que às vezes nem conhecem, nunca participaram, entraram na empresa, às vezes, só de visita, entendeu? Então, não entendem minimamente do negócio
não tem um relacionamento profundo com outro sócio, e aí começa aquela história toda que a gente já sabe como é, né? Desestrutura a empresa, desestrutura a parte administrativa gerencial, acaba com a vida das pessoas, né? E o seguro pode ajudar em muito em trazer um momento mais confortável para situações como essa, né? Ah, Exatamente. ó, essa É, pergunta deixa eu ver, é possível o quê? Tá vendo aí? Possível prever no contrato social que todos os sócios façam esse tipo de seguro. sim, Então, é mais ou menos assim: você amarra no contrato social que não admite a entrada dos herdeiros. E tem um outro instrumento, que é um acordo entre os sócios, que vai prever, então, como vai funcionar essa situação. Mas, para isso, Flávia, me diz uma coisa: se tem 3, 4, 5 sócios, 3 concordam em fazer o seguro, 2 não concordam. Como é que fica essa situação? não fica. Porque a partir do momento que você tem lá um contrato social com 5 pessoas, você tem 5 famílias. Então, tem que ser feito para os 5 sócios, sim. Eu tive um caso que eles eram em 7 sócios. Eu tive um caso em 7 anos que eu estou atuando na seguradora, tá? Que eu tenho a franquia da Prudente. Eles são 7 sócios. De sete, um não foi aprovado, porque vai passar por uma análise de saúde clínica. Quais são? Exames laboratoriais, exame de sangue, entrevista médica, eletrocardiograma, vai ter que ser feito, porque a gente está contratando um seguro que, no caso, vai se pagar por um período e depois não paga mais nada, e o seguro vai ficar vitalício. Tá? Então, tem esse lado que eu já vou falar sobre isso. Mas só voltando, são 7 sócios. Ele não era elegível a ter seguro. Por quê? Porque a saúde dele, ele tinha acabado de sair de um câncer, então ele não foi aprovado. Conversando com os outros 6 sócios, ele saiu do contrato social, ele saiu. Eles entenderam tão a profundo o que isso significaria para as 7 famílias. O que ele fez? Ele saiu do contrato social, eu fiz o seguro dos 6 sócios. E ele saiu. E eles se Uhum. conversaram entre eles, ele saiu, então fez o seguro dos 6, alteração contratual, tudo certo. Amarrou, está amarrado. É que existem instrumentos por trás disso tudo que permitem e que podem dar segurança ao sócio de realizar esses mecanismos, esses arranjos empresariais, societários, né, para que essa situação seja possível. Mas é aquilo que você falou: o conjunto de sócios ele tem que entender bem e ele tem que entender que é uma necessidade. A partir disso, os demais arranjos são plenamente possíveis e permite com que faça as suas adequações para chegar ao ponto de contratar o seguro. Mas acho que é uma coisa assim muito importante, muito interessante, você fazer um pouquinho da abordagem com relação a essa questão do pagamento, porque o que a gente imagina? Uma empresa, depois de um certo tempo no mercado, ela tem um valor bacana, né? Um valor Sim. comercial bacana. Então, pensando na nossa boutique, que a gente começou lá há 10 anos, né? Hoje a gente já criou uma franquia, nós já temos, né? Não só nossas filiais, mas temos várias franqueados, tal. Então, assim, aquilo que era uma coisinha nossa já ganhou o mundo, né? Aquela é igual filho, né? Foi para o mundo. Então, o que antes era um valor pequeno, importante para quem começou, ele se tornou um valor muito mais expressivo. Obviamente, se a gente for vender, porque você tem que partir do raciocínio, assim, se eu for vender a empresa, quanto ela vale? Quanto Uhum. ela vale essa empresa para venda é o mesmo que ela vale para indenizar os herdeiros. É um raciocínio justo. Logo, a gente não vai pagar isso com qualquer 10, 20, 100, 200 mil reais. O negócio vai ser caro. Se é caro, qual é o prazo mínimo, o prazo máximo para pagar e por quanto tempo vale? Eu vou ter que, depois de não sei quantos anos, renovar esse seguro? Não. Então vamos lá. Existem 2 tipos de você comprar uma pólice de seguro. Eu vou falar daqui hoje, que é a que mais é comercializada no mundo, que eu acho que é a mais inteligente por vários fatores, os quais eu vou dizer agora.
O primeiro chama-se seguro comprado, que é o seguro vitalício. Por que que ele... Porque ele vai valer por toda a vida, tá? Como se compra uma pólice de seguro? Você pode pagar ela em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Vamos falar do tradicional, que é o que eu mais faço hoje, em 100% dos casos, tá? Em 10 anos. Então, eu vou dar um exemplo X aqui. Você compra hoje comigo uma pólice de R$ 1 milhão. 1 milhão, tá bem? Você vai pagar essa pólice de seguro em 10 parcelas. Vou dar um valor hipotético, tá? Você vai pagar ela em 10 parcelas, porque, obviamente, o que determina o valor do prêmio anual? Idade, o sexo e saúde, tá? Então, por isso que eu vou falar um valor hipotético. Então, vamos supor que em 10 anos você vai pagar em 10 parcelas de R$ 50 mil. Passo 1. A pólice vale 1 milhão desde o primeiro pagamento. Paguei 50 mil, foi a óbito ou invalidez total ou parcial, já tem R$ 1 milhão, ok? Obviamente que eu sempre desejo a todos os meus clientes, eu sempre falo, que eles vivam por muitos anos, que eles tenham uma vida longa. Então, de hoje a 10 anos, eles pagaram lá R$ 500 mil, nada aconteceu, que eu sempre desejo. Essa pólice de 1 milhão ficou comprada, ficou vitalício, ficou valendo por toda a vida. Então, o que você tem favorável em questão do empresário? A questão do empresário, itens favoráveis, benéfico. Compra com o quê? Obviamente, primeiro de tudo, com a saúde. Então, o seguro ele tem que ser contratado com 3 fatores antes. Com saúde, tendo renda e idade. Se você não tiver esses 3 pontos, você não vai... Não resolve. Seguro, não resolve. Então, o quanto antes, melhor. Item 2, comprou em 10 anos, não paga mais nada, e esse patrimônio ficou vitalício de R$ 1 milhão no impacto de morte, tá? Agora sim vem uma cereja do bolo. Vamos supor que são sócios jovens, todos estão muito bem de saúde, e da noite para o dia vão precisar de um caixa para a própria empresa para abastecer em mercadoria. Vamos lá, eu sou dona de tubos, aço-tubos. Tá? Eu sou dona de uma mega indústria de aço-tubos. Eu fabrico, sou fabricante. E eu preciso fabricar, só que eu estou sem caixa. Eu posso utilizar o dinheiro desta pólice de seguro para a própria empresa. Então, esse recurso, esse tipo de produto é possível fazer. Você utiliza o que você pagou para ter essa pólice de 1 milhão em prol da empresa. Flávio, e se meu sócio morrer no dia seguinte, quanto vale essa 1 milhão? Vamos supor que você pegou 100 mil. Vai valer 1 milhão menos o dinheiro que você antecipou. Que você pegou, né? Que chamamos de resgate. Esse é o famoso seguro resgatável. Então, beneficia a empresa, beneficia o herdeiro e beneficia o segurado. Você fez uma poupança, né? Agora, a minha tarefa aqui é deixar a sua vida difícil. A gente não conversou sobre isso. Tá. Mas como os nossos clientes são pessoas jovens, as coisas hoje acontecem numa velocidade muito grande, nós podemos ter a situação de que a gente encontrou com um amigo lá, o cliente encontrou com um amigo X, que gostou do negócio dele, pode ser esse, por exemplo, de aços-tubos, e resolveu pedir para entrar de sócio, porque ele já conhecia os 2 sócios, tinha um bom relacionamento, mas não, eu quero entrar de sócio, eu vou pôr mais tanto no contrato social. Eu vou fazer o quê? Aumentar essa pólice, jogo fora, compro uma nova. Então, vamos lá. Não, aqui a ideia é o seguinte, vamos supor que a gente tem 100%. Tem que sempre falar o percentual de cada sócio. 30, 40, 20, qual que é o percentual? Quanto que eu valho desse vamos fazer a regra, vai, meio a meio. 2 sócios, cada um com 50%, que é o normalzão, padrãozão, né? Aí chegou um terceiro, e aí eles resolveram fazer, sei lá, 30, 30 e 40, para poder dar o 100. Esse terceiro tem que entrar na pólice. Aí a gente vai fazer uma terceira apólice, vai existir o equilíbrio da apólice. Vamos supor, aqui eu tenho um de 33%, outro de 33%, outro de 34%, ok? Antes eu tinha 50% e 50%. Existem vários fatores. Ou os 2 que já estão lá continuar com a mesma apólice, ele continua com a mesma, e eu crio uma terceira apólice para o terceiro sócio. E bacana, faz uma separada,
ou um aditamento para incluir esse terceiro sócio e É bem simples. ficar. E tem como, por exemplo, antes eles tinham 50-50 e agora, porque aí pode ser que a deles venha a valer mais, não, porque vai equilibrar, né? Mas aí tem como Reduzir. jogar ele dentro claro, desde que ele seja aprovado, naquelas condições todas, ele fazer parte da mesma apólice. Tem como também fazer o seguinte: vamos supor que eu tinha comprado 1 milhão para cada um, e agora chegou o terceiro sócio, eu não preciso mais de 1 milhão para cada um, eu preciso de 700 mil para cada um. Eu faço uma redução do capital de seguro. Então, a pólice de seguro, eu consigo mexer ela no capital de seguro para declinar o valor da pólice, o capital de seguro. Obviamente, vai rebater no valor do prêmio, que vai passar a pagar menos prêmio anual do que pagava com R$ 1 milhão. Tudo muito simples. O que é o mais difícil hoje? Vou te falar bem a verdade. É ser aprovado. Então, ou seja, quem está aqui nessa live, que está ouvindo isso, então, ou seja, para aprovar um seguro, vocês têm que realmente estar elegível a ter um seguro mediante sua saúde. Ou seja, façam um seguro enquanto todo mundo é novinho, tá todo Não, mundo jovem, com tudo inteiro, sem problema, que aí você é elegível e aprovado. Depois de uma certa idade, dói aqui, dói ali, pressão, não sei o quê, a coisa começa a complicar, mas também não é impossível, né? Ele vai interferir muitas vezes no prêmio, aquilo que tem que se pagar. Para chegar ao ponto de não aprovar, é porque a pessoa está bem danificada, bem, exatamente. né, estragadinha, né? Exatamente. Eu já tive casos que a mesma idade, o mesmo sexo, o prêmio ficou 50 mil e o outro ficou o prêmio 60 mil. Qual que é a diferença? Ele tinha tido agravantes de saúde, tipo o quê? Já tinha tido um câncer, mas teve alta. Então, isso também, no caso, aonde hoje eu comercializo os seguros, se você é uma pessoa que teve câncer e já tem alta, é possível que você seja aprovado no seguro. Mas eu tenho que estar com o documento da alta. Mas você vai ter um agravante no valor do seu prêmio. Então, ou seja, primeiro de tudo, é entender. Porque seguro é risco, né? Seguro é risco. Então, assim, maior o risco, maior o prêmio, né? A Exatamente. matemática é mais ou menos essa, né? Primeiro de tudo, o que precisa entender? O quanto precisa, primeiro ponto. Qual o valor que precisa, o porquê precisa, chegar na ferida desse sócio, empresário. Você tem hoje um planejamento sucessório? Quem vai ser? Sua mulher está preparada? Seus filhos estão preparados? Escutou 2 não, eu estou aqui para te ajudar. Porque se eu não te ajudar agora em vida, sua família vai ser a maior afetada, juntamente, obviamente, com o sócio, que hoje vocês são grandes amigos e pode se tornar grandes inimigos em questão de dinheiro. Envolver o dinheiro é complicado, né? Mas tem uma coisa também que a gente estava analisando outro dia e conversando, eu estava conversando até com um dos meus clientes, que o que acontece? A preocupação, assim, é um caso já antigo, essa cliente foi sócia de uma empresa e essa empresa morreu, não faliu, morreu. Uhum. Fechou daquele jeito, fechou, pôs a chave no bolso e foi embora. Mas essa empresa tinha dívidas tributárias. Então, a Boa. preocupação, ela falava sempre assim: ai, doutora, se eu morrer, minha preocupação é o meu filho. Boa. Porque essa empresa aqui hoje, ela está bem, tal, mas no passado eu era mais jovem, a gente às vezes não tem o domínio, e às vezes tem o domínio também, o imposto é muito alto, a gente sabe como é, e a minha preocupação é que ele venha responder por essas dívidas. Tal. Então, aí envolve toda uma questão de sucessão. Se a gente for entrar aqui, nós não vamos chegar no fim dessa história. Então, Não, é um para assunto. encurtar o caminho, uma das coisas também, o sócio tem que se preocupar, né, em manter a harmonia da família, em manter a família segura, em não prejudicar a empresa, porque da mesma forma que ele ama a família,
Ele ama os herdeiros dele. Ele ama aquele outro filho, né? Que ele gerou, que é a empresa dele, que é o negócio dele. Então, ele quer ver aquilo perpetuando, sendo perene, né? Mas esse amor à família também leva a uma reflexão. E se a empresa, que você falou assim, vou tirar do capital de giro para pagar lá o herdeiro do sócio. Nossa, ainda tem capital de giro, né? Ainda tem de onde tirar. Mas pode ser que tenha o capital de giro, tenha de onde tirar, mas tenha grandes dívidas trabalhistas, grandes dívidas tributárias. Pode ser que esse sócio, né? Aquele sócio que era o que conduzia tudo, entendeu? E aí isso ele faz um bem para o herdeiro dele. Olha, herdeiro, você não vai entrar como sócio da minha empresa, você vai ter uma garantia aqui de um seguro, porque você não vai entrar nem para o bem nem para o mal, né? Nem para ficar com a empresa e nem para responder por aquelas dívidas, que ele pode ser chamado, na medida que ele entrar no contrato social, ele entrou como sócio, né? Aí ele fica ali, sei lá, um mês, um ano, não sei quantos anos, até que a coisa, de repente, siga por um outro rumo, mas pode acontecer exatamente isso, né? Dele ter que responder por essas dívidas. Você já se deparou com empresários com essa preocupação? Já, e muitos, não são poucos, não. E outro detalhe, e também existem as questões de ação trabalhistas, consumeristas, existem outros tipos de ação também que da noite para o dia pode estar tudo com penhora. Você como expert nessa questão de advogado de empresas que... A ideia é dar um exemplo, né? Para não assustar muito também, senão o pessoal não vai dormir essa noite, né? Quem for filho de dono empresário, fala assim, meu Deus, será que meu pai está devendo? Meu pai já fez seguro? Como é? Eu não dormiria, não, é verdade, eu não dormiria. E mesmo porque, voltando a falar a questão de pagamento, quem vai pagar é a própria PJ, vai sair do caixa da pessoa jurídica. Não do caixa dos donos, a PJ que vai pagar. Então sai no fluxo do caixa. A empresa é a beneficiária do seguro com o objetivo de indenizar os sócios, né? Diferente desse produto, a diferença desse produto com o outro anterior, que na outra live a gente falou assim, não, seguro para que os herdeiros tenham um caixa, para que com esse caixa eles possam pagar ITCMD, que é o imposto, possam pagar advogado, possam pagar custas de processo e, às vezes, até usar ali para o dia a dia, para sobrevivência, enquanto as coisas não se organizam. Eu me lembro que alguém perguntou, mas se o herdeiro torrar o dinheiro e não fizer nada disso? Bom, é outra história. Aí não tem como obrigar. Neste caso da empresa, não, né? Neste caso da empresa vai estar tudo amarrado, tudo documentado, e não tem como ter vamos falar, um desvio de finalidade, né? Porque vai ter que usar, não é isso, Flávio? Porque senão a seguradora também não contrata, não é verdade? Sim, é verdade. E aproveitando, eu sei que eu já estou de olho no nosso tempo, eu quero... já voou o tempo. Vamos lá, um exemplo rápido, tá? Esse seguro que eu vou te falar agora, ele é bem objetivo para eu poder explicar. Chama-se pessoa-chave. Vamos supor, eu e você somos sócias de uma grande empresa, só que a gente tem um funcionário que ele é a nossa pessoa-chave. O que ele é a pessoa-chave? Ele é nosso cérebro. É ele que desenvolve todo o mecanismo, é ele que dá a grana para nós. A gente pode ficar assim, ó, dormindo, só que a pessoa-chave, ele é o líder do nosso negócio. Esse cara morre. Eu preciso substituí-lo. O seguro de pessoa-chave faz com que eu possa fazer um seguro para aquele, desculpa falar, José faleceu e eu tenho que substituir ele. Então, o seguro da pessoa-chave faz com que eu ache alguém no mercado e compre o passe dessa pessoa com a morte da pessoa-chave. Seguro é fantástico, já fiz ele. E também, no caso, ele é um ativo de liquidez imediata para que você consiga captar alguém do mercado que tem as mesmas funções dessa pessoa-chave, porque as pessoas-chave são pessoas caras.
Elas não têm, Sim, elas não têm é a pessoa que carrega o piano, né? O isso, empresário, ele pode sair, ele pode fazer as reuniões de negócios dele, ele pode exatamente. ficar fora da empresa, ele vai visitar um outro país para trazer um mecanismo novo, para trazer um software novo, tal, despreocupado, por quê? Porque ele tem a pessoa-chave, né? Pessoa-chave. Segura Exatamente. fantástico. Para quem estiver nessa live e tiver lá o cara que ele é a pessoa-chave da empresa dele, esse cara ele precisa de seguro. Se ele morrer amanhã, a sua empresa vai morrer junto, porque é ele que movimenta a empresa, o cérebro está com ele. E quando tem um seguro para essa pessoa, você vai pegar no telefone e falar: ô fulano, você que está aí na empresa, eu te pago, vem para cá. Tá com dinheiro. Já É assim, é o mundo é bem assim. capitalista, né? Quem paga mais vai comprar o passe do outro, porque o que você tem que pensar? Esse tipo de profissional que é altamente qualificado, são os profissionais de alta performance, Sim, eles têm não só um salário bom, muitas vezes eles têm participação nos lucros, né? E isso custa, isso custa. custa. Ninguém vai trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Se ele ganha 10 aqui e o outro oferece para ganhar os mesmos 10, ele vai falar assim, mas por que eu vou sair da minha zona de conforto, onde eu estou bem, para... Não faz sentido, né? Então, esses profissionais, além de serem caros, Então, eles cara, estão sempre mudando para melhor, né? Que tá certo, o ser humano tem que sempre mudar para melhor. E ao mudar para melhor, envolve dinheiro. dinheiro, Se a empresa não está preparada, aí a gente volta lá naquela roda inicial, né? exatamente. Capital, vai tirar capital de giro, vai descapitalizar, vai bagunçar toda a estrutura financeira da empresa. Isso é Exatamente. muito importante. Porque essa pessoa-chave, ele vai ter o seguro voltado, que se ele morrer amanhã a família recebe, mas ele vai ter o seguro voltado para a pessoa-chave, quem vai receber é a PJ. Então, o beneficiário da pessoa-chave é a pessoa jurídica que recebe esse dinheiro e ele vai no mercado em busca de outra pessoa-chave. Gente, é duro, mas é aquela máxima: ninguém é insubstituível e tudo na vida tem um preço, né? Tudo tem um tem. A gente sente a perda muito das pessoas, mas no mundo corporativo, essa máxima é presente. Não é como assim, eu perdi um ente querido, para mim ele é insubstituível e vai ser insubstituível sempre no meu coração. Mas se aquele Sim, meu ente querido era funcionário de uma determinada empresa, não estou dizendo que os colegas não vão sentir, até mesmo que os sócios não vão sentir, vão sentir aquela perda, mas assim, eles vão se sim. preocupar em repor. É aquilo que você falou, repor aquele ativo, repor aquela falta para que a empresa continue no seu trilho, no seu caminho, né? Isso é deveras importante, né? Minha Exatamente. amiga, estamos caminhando aqui para o fim, temos aqui 10 minutinhos, um pouco mais, que eu dou sempre uma arredondada, né? Na verdade, são 12 minutos. Então, o nosso apanhado é esse: como você pensar na sucessão do sócio de uma forma equilibrada, que não venha atrapalhar o caixa da empresa, a saúde financeira da empresa, que não venha te trazer problemas com perícias, que não venha te trazer conflitos, porque o conflito ele pode ser um conflito entre as famílias dos sócios, ele pode se estender para a família daquele sócio que infelizmente partiu, porque vai ter um conflito interno, ele vai trazer uma liquidez imediata e vai permitir que a vida siga, que a vida continue, né? E o Exatamente. seguro, como a Flávia, minha amiga, acabou de explicar, é uma das ferramentas que possibilitam esse conforto. Eu quero agradecer aqui a todos pela paciência, pela presença. A gente está sempre nesse intuito de trazer bastante informação, trazer pessoas bonitas, pessoas cultas e pessoas que possam colaborar
com todos aí no enriquecimento aí da nossa cultura. Então, obrigada a todos. Flávio, obrigada a você também por disponibilizar esse tempo para bater esse papo com a gente. E acho que por enquanto é isso, né? Exatamente. Eu deixo aqui também o meu muito obrigada. A intenção, eu sempre falo, não é vender nada, a intenção é 100% informação. Eu costumo dizer que nós, brasileiros, nós somos precários de informação com conteúdo, no caso de falar a verdade e trazer ferramentas que possam beneficiar você, sua família e sua empresa. Porque eu acho que antes de tudo vem a própria pessoa. Ah, sim. E hoje o nosso maior patrimônio, primeiro é nós, depois a família e depois a empresa. É o que eu penso. Porque sem eu estar aqui, eu posso prejudicar a minha família. Então, ou seja, qual que é a intenção? A gente levar essa informação para a maioria. A gente vive num país hoje onde que, infelizmente, a minoria tem esse tipo de informação. Pode perguntar, vocês que estão aí, que são empresários, pergunta para o seu amigo empresário. Você já ouviu falar de planejamento de sucessão empresarial através de seguro? Tenho certeza, a cada 10, 10 vão falar não. Vai falar, nem pensei nisso. Nossa, tem isso. Exatamente, porque, desculpa, eu sempre falo, o brasileiro ele posterga, então tá na hora de a gente parar de postergar. Vamos dar valor assim, a tudo que a gente constrói. É caro viver, é caro construir e é mais caro ainda dar continuidade. Então, essa questão de a família, se a segunda geração não assumir, não dar continuidade, ok, mas blinda aí, blinda. Blinda de uma maneira que a família vai ter esse respaldo financeiro do sócio. Gente, desculpa, ela está olhando. Não, o problema é que você fala uma coisa, eu já tenho outro assunto. Ó, só para arrematar aqui, daqui a pouco o pessoal me bate, que eu desligo rapidinho e tal. Você usou um termo aqui que o povo fala muito assim. Ai, blindagem patrimonial. Todo mundo acha que blindagem patrimonial é um jeito de fazer sumir o patrimônio para não ser penhorado, para ninguém pegar, para ninguém descobrir. Gente, blindagem patrimonial tem dessas coisas, mas não é só isso. É muito mais, vai além disso. Isso é uma forma de blindar, Flávia. Ó, eu não vou falar mais nada, porque senão a gente não termina hoje, mas fica aí a ideia, gente. Mas, pessoal, vamos proteger. Já chega a gente pagar muito imposto para viver, vamos nos proteger com algo que realmente funciona. Aí, ó você. Gente, seguro não tem imposto ITCMD. Ó, já economiza o dinheiro aí também. E aumentou, né? Ainda não, São Paulo ainda não. São Paulo está no caminho. Eu ainda não vi a aprovação. Eu vi uma notícia que acho que é de Sergipe, que parece que aumentou. De São Paulo ainda está tramitando, ainda não aumentou. Mas, gente, ó, se deixar por conta das duas aqui, a gente não vai parar de falar. Então, ó, beijo para vocês, hein? Obrigada, tudo de bom. Tchau, Flávia. Beijo, boa noite. Beijo, beijo.